Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras, sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente de Santa Catarina com Deltan Dallagnol. TCU pode interferir no caso do Banco Master. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o Deltan na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Tribunal de Contas da União vai interferir na liquidação do Banco Master e o motivo real para isso, gente, veio à tona. E eu te adianto que não é nada, mas nada bonito, é de arrepiar os cabelos. Então, gente, para surpresa de um total de 0 pessoas, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele está preparando o terreno para interferir na liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Mas o TCU tem, de acordo com a imprensa, uma razão secreta para isso. E hoje, nesse nosso encontro com justiça, a gente vai entrar nesse terreno em que o STF, por meio de Dias Toffoli, já decretou sigilo total, tirou documentos da CPMI do INSS para que não analisasse os dados do sigilo telefônico do Dinel Vorcaro, nesse terreno que tem a esposa do Alexandre de Moraes com um contrato multimilionário com o Master, nesse terreno que teve até o Toffoli viajando de avião com um jatinho, com o advogado do banco e depois dando decisão favorável, nesse terreno que agora a gente entra para encontrar também o Tribunal de Contas da União dentro de uma nuvem cinza de suspeitas, de coisas estranhas acontecendo. Então, nesse nosso encontro com justiça, eu vou demonstrar tudo sobre a atuação do TCU em 2 pontos. Primeiro, por que a gente pode dizer que o TCU prepara um golpe contra o Banco Central? E segundo, qual é a razão secreta do relator lá no TCU para tentar interferir nessa liquidação? Bora lá? Vamos então direto ao ponto. A imprensa está noticiando que o ministro do TCU responsável por analisar a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central, que é o ministro Jonathan de Jesus, ele determinou que técnicos do TCU façam uma inspeção no Banco Central a fim de analisar documentos sobre essa operação. O ministro disse que era urgente essa atuação aí do TCU sobre o Banco Central e que ele poderia até, se for o caso, reverter parte dos efeitos da liquidação do banco. Ele também disse que vai esperar essa inspeção antes de analisar se é o caso de dar alguma medida de urgência, uma medida cautelar contra o Banco Central. Tudo para impedir a venda dos ativos, do patrimônio do Banco Master, que é o banco liquidado. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria do Globo sobre os efeitos dessa decisão. Olha aqui, ó. Segundo o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, uma medida pode ser adotada para preservação do valor da massa liquidada e para preservação, a massa liquidada é o patrimônio aí do Banco Master que está sendo liquidado, tá? E também com o objetivo de preservar, segundo aqui a notícia, que reproduz aqui o que o ministro falou, o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, essa medida seria voltada também a preservar a utilidade do controle externo. O que é controle externo? Controle externo é o controle que o Tribunal de Contas da União faz sobre a atividade de órgãos federais, no caso aqui o Banco Central. Na prática, segue aqui a matéria, isso impediria a venda de ativos do Master, parte das etapas do Banco Central em processo de liquidação e que serve, por exemplo, para pagar os investidores afetados. Gente, o Banco Central ele entra lá no banco que ele vai liquidar, que encontrou bilhões de fraudes. Aí o que ele faz? Ele avalia os ativos, ele vai vender os ativos, vai vender o patrimônio, vai vender os títulos que aquele banco tem, vai vender tudo que aquele banco tem e transformar tudo em dinheiro para ir pagar os investidores que estão esperando ter o seu dinheiro de volta, que tinham colocado o seu dinheiro lá no banco. Claro, sem prejuízo do pagamento feito pelo Fundo Garantidor do Crédito para as pessoas que estavam garantidas nos seus investimentos aí, salvo engano, investimentos abaixo de R$250 mil em CDBs do Banco Master. Mas, para além disso, gente, tinha muito fundo de pensão que tinha milhões e milhões lá, que não vai ser garantido pelo Fundo Garantidor do Crédito e que depende dessa venda dos ativos para receber uma parte do valor. E aí entrou o TCU lá, colocando suspeita, como se a atuação do Banco Central tivesse sido de alguma forma errada, e não as fraudes do Banco Master, que elas sim que têm que ser investigadas, e o TCU está ameaçando dar uma medida para travar esse processo de liquidação.
Só que a própria matéria, ela também explica que reverter a liquidação e não apenas interferir nela seria algo muito difícil. Além disso, uma medida de urgência, uma medida liminar para reverter a liquidação, ela seria derrubada no próprio Tribunal de Contas da União pela atuação dos outros ministros quando fosse ali para o plenário, para a decisão. Então, qual seria o motivo para o relator tentar essa interferência, se ele não tem nenhum respaldo lá dos colegas dele no próprio TCU? Ó, enquanto eu te respondo isso, eu queria te agradecer por você se inscrever. Você aqui comigo significa um mundo para mim. Lutar junto reforça as minhas esperanças. Qual é o motivo secreto do relator do Tribunal de Contas da União para tentar fazer essa interferência aí na liquidação do Banco Master, hein? Por qual razão o relator está movendo mundos e fundos para atacar a credibilidade do Banco Central nessa operação? A própria matéria do Globo explica, presta atenção aqui. Assessores que acompanham o caso avaliam que movimentos como o de ontem aí do TCU ajudam a criar um clima para se apontarem falhas no processo que encerrou a atividade do Banco Master. Isso protegeria e beneficiaria diretamente Daniel Vorcaro, o dono da instituição. Apontar que a decisão do Banco Central teve irregularidades poderia permitir não só que o Vorcaro ficasse com parte dos recursos do banco, como ainda pedir indenização pela liquidação. Gente, é só no Brasil mesmo, né? Ainda existe uma especulação fora disso aqui, de que a atividade aí do TCU, apontar irregularidades, falhas do Banco Central, poderia beneficiar também o Vorcaro lá no processo criminal que tá com o Toffoli, que aparentemente tá esperando aparecer algum pelo em ovo para ele poder anular tudo. Essa é a suspeita sobre a qual a gente falou em outros vídeos aqui nos dias anteriores. Então vocês estão entendendo, gente? Segundo a imprensa, o relator ele não quer anular a liquidação do Banco Master porque ele sabe que ele não vai conseguir. Mas, ao fazer o que ele está fazendo, nesse caminho, ele acaba ajudando o Vorcaro, dono do Master. Essa é a mesma apuração do Valdo Cruz, jornalista lá da Globo News, comentarista lá na Globo News. Dá uma olhadinha no que ele escreveu. Por outro lado, essa inspeção aí do TCU sobre o Banco Central, que é questionada pelo Banco Central, pode acabar dando munição ao dono do Master, Daniel Vorcaro, para pedir indenização e descongelamento dos seus bens na justiça. A avaliação é de especialistas do mercado financeiro e de técnicos do Banco Central. Mas, Iltan, tem alguma outra coisa que mostra que o Daniel Vorcaro ele quer criar aí um ambiente favorável para ele reverter essa liquidação, para ele virar o jogo? Sim, gente. O Vorcaro estaria até mesmo pagando influencers, influenciadores, para fazerem vídeos favoráveis à interferência do Tribunal de Contas da União, questionando a atuação do Banco Central. E olha só, gente, eu tô falando aqui também de influenciadores da própria direita, tá? Questionando, suspeitando das intenções do Banco Central ao liquidar o Banco Master. Você já viu algum vídeo assim? Tem influenciador de direita recebendo Pix. Quem diz não sou eu, mas são influenciadores que receberam proposta e recusaram a proposta do Pix. E aí eles botaram a boca no trombone. Olha, uma coisa é você receber valores no teu canal, lá no Instagram, no YouTube por patrocínios e você ser transparente com isso. Isso é totalmente legítimo. Todo mundo entende isso. Qualquer youtuber, qualquer canal que você vai, qualquer podcast, você vai ver isso. Isso é normal. Agora, outra coisa errada, bem diferente dessa, é vender a opinião. Isso são coisas totalmente diferentes. Conta aí pra mim nos comentários se você quer que eu faça um vídeo só sobre os influenciadores que fizeram vídeos a favor do Master e sobre as... E vamos para mais notícias no site Poder 360. Trump avalia usar forças armadas para anexar a Groenlândia. Presidente dos Estados Unidos afirma que a aquisição do território é uma questão de segurança nacional e trata o caso como prioridade. O presidente dos Estados Unidos, Trump, e seus assessores estão discutindo alternativas para anexar a Groenlândia, território autônomo que pertence à Dinamarca. A informação foi confirmada pela Casa Branca e com o comunicado divulgado nesta terça-feira, na nota, o governo norte-americano afirma que considerar usar as forças armadas do país para adquirir o território. O presidente e sua equipe estão debatendo várias opções para alcançar esse importante objetivo para a política externa e, obviamente, recorrer ao exército americano é sempre uma opção à disposição do comandante-chefe, afirma o comunicado. A nota acrescenta ainda que o interesse dos Estados Unidos na região é estratégico para a defesa do país. O presidente Trump deixou bem claro que a aquisição da Groenlândia é uma prioridade de segurança nacional dos Estados Unidos e é vital para deter nossos adversários na região do Ártico. Trump vem defendendo a anexação da Groenlândia desde que voltou ao poder
Em janeiro de 25, o republicano afirma que a aquisição é uma questão de segurança nacional. Além da posição geográfica estratégica, a região possui abundância de recursos naturais ainda inexplorados, como hidrocarbonetos e terras raras. O território também está localizado na rota marítima para a curta da América do Norte para a Europa. A ilha já desempenha papel vital na defesa dos Estados Unidos. O Washington tem posicionada na região a base espacial Pituff, instalação mais ao norte do exército norte-americano. A estrutura opera em centro de alerta dos sistemas antimísseis dos Estados Unidos. O presidente norte-americano voltou a defender a anexação do território no domingo. Precisamos da Groenlândia para uma situação de segurança nacional e a Dinamarca não é capaz de fazer isso, disse a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One. É tão estratégico nesse momento. A Groenlândia está coberta de navios russos e chineses por todo o lado, acrescentou. A declaração foi feita no dia seguinte à operação norte-americana que capturou o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Governantes da Groenlândia e da Dinamarca se manifestaram contra a declaração de Trump. A premier dinamarquesa Mette disse que um ataque dos Estados Unidos à região poderia significar o fim da OTAN, aliança militar e política de países da América do Norte e Europa. Não se pode anexar outro país, nem mesmo com um argumento de segurança internacional. A Groenlândia pertence aos groenlandeses, declarou Frederik Sen em comunicado conjunto com o primeiro-ministro da Groenlândia. Nessa terça-feira, líderes europeus divulgaram um comunicado conjunto afirmando que a região pertence ao seu povo e que só a Dinamarca e Groenlândia podem decidir sobre o futuro do território. No documento, os europeus afirmam que a Groenlândia integra a OTAN. A OTAN deixou claro que a região do Ártico é uma prioridade e os aliados europeus estão intensificando seus esforços. Nós e muitos outros aliados aumentamos nossa presença, atividades e investimentos para manter o Ártico seguro e dissuadir adversários. O reino da Dinamarca inclui a Groenlândia e faz parte da OTAN, diz a nota assinada pelo chefe do Estado de França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Dinamarca, Polônia e Espanha. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.